E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre biodigestores. Os biodigestores são centrais tecnológicas que aceleram a decomposição da matéria orgânica e aperfeiçoam os produtos resultantes desse processo. Eles são uma boa solução para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos de todos os tipos. A decomposição da matéria orgânica é um processo bioquímico realizado por milhares de bactérias que transformam a matéria orgânica em gases e biofertilizantes. As bactérias precisam de condições ideais de temperatura, acidez, entre outros, para produzir melhor. Na presença de oxigênio, temos a decomposição aeróbia e, na ausência, a anaeróbia. Em biodigestores, a decomposição acontece na ausência do oxigênio, sendo, portanto, uma decomposição anaeróbia. O resultado dessa decomposição é, então, o biogás, uma mistura de gás carbônico, metano e biofertilizantes. Princípio de funcionamento de um biodigestor alemão. O biodigestor pode ser utilizado para o tratamento de vários resíduos sólidos orgânicos, principalmente dejetos de animais, os resíduos do setor da agricultura e, finalmente, os resíduos sólidos orgânicos urbanos. No caso de não se poder identificar a origem dos resíduos, aconselha-se fazer a higienização de todos os tipos de resíduos recebidos, para evitar que o biofertilizante seja contaminado e, assim, funcionar como um proliferador de doenças na agricultura onde for usado. O fermentador oferece as condições ideais para a biodigestão, ao controlar com precisão a temperatura, o pH e a homogeneidade ideal para o substrato utilizado. Depois de certo tempo, o substrato já não gera tanto biogás e deve, então, ser direcionado a um tanque de chorume, onde fica por mais um tempo antes de ser liberado para ser usado como biofertilizante. O biogás deve ser tratado e purificado antes de ser distribuído para postos de combustível ou redes de distribuição de biogás. O grau de pureza do biogás pode influenciar no tempo de vida útil do motor gerador. A nível bacteriano, a biodigestão acontece macroscopicamente em 4 etapas: a hidrólise, a acidógenese, a acetógenese e a metanógenese. Durante a metanógenese, nessa fase, os fatores que mais influem na produção de biogás são a temperatura. A maior parte das bactérias da metanógenese são mesófilicas e trabalham em uma temperatura de aproximadamente 39 graus. Variações nessa temperatura podem até anular quase que completamente a produção de biogás de um sistema. A acidez, pH. Nas fases da hidrólise e da acidógenese, o pH ideal fica em torno de 5,2 a 6,3. Já na acetógenese e metanógenese, o pH ideal fica entre 6,5 a 8. A homogeneidade do substrato. A eficiência na geração de biogás tem sua íntima ligação com o processo de mistura do substrato. Substratos não misturados tendem a formar camadas de acordo com a densidade da mistura no substrato. Concentração de oxigênio. As bactérias de metanógenese trabalham na completa ausência de oxigênio. Os mais baixos índices de concentração de oxigênio já podem reduzir significativamente a ação dessas bactérias. Por isso, é de extrema importância um perfeito isolamento dos fermentadores. Tipos de biodigestores em função da origem do substrato. Em se tratando do tipo de biomassa, podemos considerar 2 tipos principais de biodigestores: biodigestores rurais, ou seja, aqueles indicados para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos, e biodigestores urbanos, ou seja, aqueles indicados para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos municipais.
Na nossa região, algumas propriedades têm utilizado, implantaram biodigestores para atividades de suinocultura. Inicialmente foi com uma ideia de uma empresa integradora, que no caso era a Sadia, implantou em algumas propriedades, né, para tentar utilizar o gás na propriedade ou para queimar o gás por questões ambientais mesmo, né. A maioria das propriedades que eu conheço, que desde quando eu estou trabalhando aqui, esses biodigestores já foram desativados por falta de manutenção. E nenhuma delas chegou a ser instalado gerador para aproveitamento de energia, né. Ela era utilizada só para queima mesmo do metano, né. O licenciamento dessa atividade, quando envolve biodigestores, ela é feita em conjunto com a própria atividade, ou seja, o proprietário quer licenciar uma infraestrutura de suinocultura e deseja instalar o biodigestor, é feito no próprio procedimento de licenciamento da atividade em si. O IAP ainda não tem uma normativa própria para a bovinocultura de leite ou de corte, né? Então é feita alguma adaptação nas normativas que existem de suinocultura. Em conversa com alguns produtores da região, dizendo que desde quando foi instalados os biodigestores, né, o custo de instalação foi totalmente pago pela empresa integradora, e nos 3, 4 primeiros anos essa empresa dava manutenção, mas depois eles acabaram largando, né. Então o que a gente viu foi algumas propriedades que como não foi dado manutenção, foi abandonado, né. Uma coisa que me chamou a atenção foi de um produtor que disse que se tivesse sido instalado o gerador, a energia que poderia ser gerada, além de ser suficiente para a própria propriedade, a sobra poderia ser comercializada, né. E essa sobra de energia, em alguns casos, poderia ser maior que a própria renda da atividade da suinocultura, né. Mas por questões burocráticas, a Copel na época também não tinha interesse que essa energia entrasse na rede deles para ser comercializada, né. Até para evitar que alguém entrasse na atividade de suinocultura só para produzir energia, né. Então, assim, vendo que hoje a crise energética que a gente vive aí, né, isso poderia ter sido mais aproveitado e dado mais assistência, né, por parte das próprias empresas integradoras e por parte de algum incentivo do governo, né. Mas na conversa com os produtores, o que eles mais chamaram a atenção na parte positiva desses biodigestores foi o fato de você não ter odor, né, aquele cheiro característico da suinocultura perto da propriedade, né. E quando isso foi retirado, né, isso voltou a ser um problema para eles, né. Mas a tecnologia está aí para ser implantada, ela não é barata, mas o que ela esbarra principalmente em aspectos burocráticos, nesse acordo de tentar instalar um gerador e vender a sobra de energia para a Copel, de empresas que deem manutenção, né. Então o produtor ele fica meio abandonado desse tipo de assistência.